TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Declaro aberta a 12ª audiência pública da Câmara Municipal de Campinas, realizada pela Comissão de Constituição e Legalidade, para que nós possamos analisar o processo 229.738, PLC 26/2019, projeto que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e irregulares na forma que especifique e dá outras providências. Eu quero registrar a presença aqui dos vereadores Carlão do PT, Carmo Luiz, Permínio Monteiro, Zé Carlos, Campos Filho, vereador Luiz Carlos Rossini, que é o nosso líder de governo, e compondo a mesa o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo, senhor Carlos Augusto Santoro, compondo também a assessora especial da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, Fernanda Vilaça, assim como a diretora de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a Sônia Barrenha. Eu quero pedir para que venha compor a mesa também o João Verde, que é presidente do CMDU. Peço que faça a gentileza que compõe a mesa. Então, na sequência, eu já passo a palavra ao secretário municipal, Carlos Augusto Santoro, para que possa fazer a apresentação desse projeto da lei complementar. Bom dia a todos. Uma satisfação estar de volta aqui, compondo com o Legislativo mais uma proposta de desenvolvimento legislativo e operacional da cidade de Campinas. Agradeço ao presidente, José Henrique Cirilo, aos demais vereadores presentes aqui na mesa, ao João Verde, nosso parceiro aí, presidente do CMDU, aos funcionários, né, Fernanda e Sônia, e a nossa liderança, Luiz Carlos Rossini. Eu falei agora há pouco com uma entidade de comunicação, né, que me colocou o porquê da demora. Eu acho que é bom, importante explicar. Uma lei de puxadinho só teria sentido quando você tem um plano diretor muito claro, objetivo, né? E nós, então, quando fomos tolhidos da lei anterior, puxadinho, nós estávamos ainda no meio do caminho do plano diretor, né? Que depois sofreu alterações, e de prazo, inclusive, 2016, 17 e 18. Então, a razão pela qual não teria sentido fazer uma lei de puxadinho num contexto de território totalmente diferente do que nós temos hoje no plano diretor, né? Uma cidade mista, uma cidade com zoneamento bem mais claro, sintético, uma cidade que prevê, né, um livre-arbítrio de utilização muito mais amplo por parte do território, e isso, então, requalifica uma amplitude muito maior por parte da lei do puxadinho nessas condições. E não seria bom para a população se tivéssemos, então, iniciado ou consignado uma lei de puxadinho em 2016, 17, para depois, em 18, modificar novamente, né, presidente? Então, essa ideia da justificativa, vamos dizer assim, né, do incômodo que a gente reconhece que a população sofreu por ter um vácuo grande por conta de quase 2 anos sem a lei de puxadinho. Com relação ao projeto 2619, algumas mudanças são significativas, né? Primeiro, a classificação dos níveis de ocorrência, né? Não é mais um único preço, ou um único valor, uma única multa por conta de uma única irregularidade ou de várias irregularidades. Então, são 10 classificações de irregularidades, e à medida de que elas se tornem mais grave, o valor de pecúnia, infelizmente, passa a ser maior. É no contexto de contermos aquilo que mais ocasiona desvio com relação à visão urbana no conhecimento e na proposição dos técnicos da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Um outro ponto é que algumas irregularidades nós não vamos poder acatar qualquer limite. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês veem o potencial construtivo acima de 20% e que ultrapasse o coeficiente máximo do município, que é 4, embora no centro seja 5, mas o coeficiente adotado máximo no plano diretor é 4. Isso não terá solução, vamos dizer assim, não no âmbito da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Isso será encaminhado e aberto um procedimento administrativo junto à Secretaria de Negócios Jurídicos, que então analisará se fará
um pedido para reconsideração, se fará uma tratativa através de um termo de ajustamento de conduta, ou até se irá proceder uma ação demolitória, né? Então, é uma lei, presidente, mais austera também nesse sentido, né? Nós acho que temos que evoluir para essa tratativa em que o poder público regra, mas ele também tem que ter um limite do inaceitável, e a população também tem que ter essa noção do inaceitável, porque o inaceitável construir consideravelmente acima do seu potencial construtivo, além do aspecto especulativo, além do aspecto danoso, não só para quem adquiriu, mas também para aqueles laterais, né? Pela insolação, pela insalubridade, pela, enfim, dissonância de tratamentos de ventilação e coisa que o valha. Então, tem limites que a lei não vai ultrapassar. Também é uma novidade, vamos dizer assim, para muitos não adequadas, mas esse secretário, junto com os técnicos, entende que é assim que deve ser. Há um limite pelo qual não pretendemos ultrapassá-lo. Com relação ao procedimento aqui administrativo, algumas modificações foram feitas. Não sei se cabe a mim citar ou não, se alguém quiser depois esclarecimentos. Temos também que comentar que a prerrogativa de iniciação desse procedimento cabe ao morador, né? É a iniciativa dele em vir solicitar o enquadramento deste imóvel, né, nas condições da nova lei. É iniciativa própria. A validade ficou de 4 anos, né, Fernanda? Validade de 4 anos para a legislação. O que mais que poderíamos comentar que seria de importante? Tinha um ponto que eu queria comentar com vocês com relação na permeabilidade. Nós pusemos muito bem qualificada, né, dentro de uma visão ambiental, como uma infração mais grave, né? Para vocês terem uma ideia, a infração mais grave para nós é a não permeabilidade acima de 30 metros quadrados, né? Então, dentro do conceito, né, dentro daquilo que até a nossa liderança tramita muito bem, no aspecto ambiental, a importância que essa lei está dando, né? Acima de 30 metros quadrados de irregularidade ambiental é a maior penalidade no nosso entender, né? O que mais que eu preciso comentar com vocês? O prefeito me ligou na sexta-feira, ele sabia que eu ia da minha presença aqui, e me solicitou, então, em acatar a proposta do CMDU com relação a um abatimento dos valores da multa de 50%. Aí o jornal publicou, mas o jornal publicou erroneamente, né, erroneamente a posição do prefeito. A proposta do CMDU, ela é de abatimento de 50% nos valores da multa por 2 anos. A proposta do prefeito é também 50% de desconto, mas válida por 1 ano. É a metade do prazo do CMDU, também. Porque senão vai ser desagradável a vocês, todo mundo leu na sexta-feira que seriam 2 anos, na verdade é a proposta do CMDU, mas o que o prefeito vai encaminhar é a proposta, eu estou encaminhando aqui verbalmente, a pedido dele, que seria o prazo de 1 ano, o desconto de 50% e não 2 anos. Tá bem? Presidente, acho que em linhas gerais é o que eu tinha para comentar, e logicamente estou à disposição aqui dos senhores vereadores e qualquer ente da população que queira algum esclarecimento complementar. É uma lei simples, auto-aplicável, acho que os índices estão bem colocados, as situações de que a própria emendas que vieram aqui são de caráter praticamente de correções gráficas, alguma coisinha ou outra de tradução, mas nada que tenha realmente transformado ou que tenha contaminado ou transformado qualquer dos nossos artigos aqui diferente do que está sendo proposto. Mas estou à disposição de toda a população e também do Legislativo para aquele que for necessário. Obrigado. Bom, por hora eu agradeço ao nosso secretário, Carlos Augusto Santoro, que fez uma apresentação do projeto de lei complementar. Eu consulto aí ao João, se quer fazer alguma colocação, ao João Verde
em nome do CMDU. Bom dia a todos. Praticamente a única coisa é agradecer a postura da Prefeitura, do Santoro, dos técnicos e ao prefeito ter acatado, em parte, a proposta que nós fizemos de redução de 50% da multa nesse primeiro período. Nós tínhamos proposto 2 anos, metade do período de vigência da lei, mas 1 ano já é um grande ganho para Campinas e é um estímulo para que as pessoas procurem fazer a regularização dos seus imóveis, porque, às vezes, o que acontece, infelizmente, com a população no Brasil é que, quando tem um prazo um pouco dilatado para fazer as coisas, sempre deixam para o final do segundo tempo, né? Então, eu acho que acaba sendo um estímulo, eu acho que Campinas é que tem muito a ganhar com isso. Muito obrigado. Eu agradeço, então, ao presidente do CMDU pela sua colocação, ao João Verde, e eu pergunto ao secretário de Urbanismo, Carlos Augusto Santoro, essa é uma demanda antiga da população de Campinas, de uma maneira geral, né? Nós temos a grande realidade, Campinas cresceu de forma desorganizada, tanto no aspecto geográfico, quanto no aspecto de edificações. Então, nós temos essa realidade hoje que precisa ser solucionada. E eu pergunto ao secretário, que já está à frente dessa pasta já há alguns anos, se essa foi a grande demanda, se essa é uma das grandes demandas que ele tem à frente da sua secretaria, e o que objetiva esse projeto faz com que haja... Nós podemos dizer que um projeto como esse acaba contribuindo de alguma maneira para que haja mais cidadania na cidade de Campinas. O cidadão ele acaba tendo aquele imóvel seu irregular ou clandestino, porque a lei tipifica essas duas situações, ele acaba de alguma maneira regularizando o seu imóvel, tendo mais cidadania. Eu acho que essa é uma questão importante ser abordada. Bom, presidente, essa é a pergunta que me dá mais satisfação em responder. Para qual a abrangência, né? Quanto que se vai modificar a vida do cidadão campineiro. Em primeiro lugar, lembramos rapidamente a situação do plano anterior, né? O plano anterior, 2006, ele dividiu a cidade em 9 territórios, que eram as macrozonas, para que cada macrozona tivesse o seu regramento. E isso não aconteceu, presidente. O que aconteceu, simplesmente, o julgamento de 2 macrozonas, e as outras 7 macrozonas ficaram sem regulamento, vamos dizer assim, legal. Você imagine quanto que isso atrapalha a vida do cidadão, atrapalha a vida do município, atrapalha a vida da análise, né, assertiva por parte dos técnicos de todas as secretarias, seja de Mendex, seja principalmente planejamento, e mais ainda abrangente com relação ao uso, né, à atividade exercida aonde ele está. Isso ocasionou, que era natural, quando não se há regra, quando não se tem regra, ou quando se faz regra que não atinge aquilo que é prerrogativa da população, limitado, logicamente, aos predicados da qualidade de vida de todos, você acaba incentivando a irregularidade, né? E você incentiva a irregularidade em todos os setores da sociedade. Você incentiva a irregularidade para a cabeleireira. Veja, o desemprego no nosso país vem se arrastando nos últimos 5 anos de uma maneira drástica e contundente com relação à população que precisa gerar uma renda própria. Você vê isso em uma série de indústrias que deixam de existir, ou escritórios que deixam de existir, e depois aquele imóvel precisa ser utilizado de uma maneira diferente, ou para outra atividade. Você vê a dificuldade que teriam pessoas que estão mesmo em regularizações fundiárias para exercerem a sua atividade, não conseguem esse registro, vamos dizer assim, através do seu CNAE, não estão só clandestinos no território, estão clandestinos também na sua atividade. Isso, então, vai nos tornando uma cidade pouco decente, né, de excludentes, seja pela atividade, pelo uso, pela ocupação, seja pela anomalia do tecido urbano que vai se diferenciando e causando danos significativos a todos nós. A todos nós, essa é a realidade,
né? Então, você vem com territórios não adequados, com pequenos imóveis não adequados, a sobrevivência o impõe que faça um puxadinho frontal para que seja um bar ali, um cabeleireiro, coisa que eu vale. Essa pessoa amanhã, mesmo com atividade, né, não punitiva por parte do poder público, não consegue a sua regularidade fiscal, não consegue ter o seu endereço mercantil. Então, você veja agora, se dá um passo dentro de um plano diretor, né, questionável por autoridades, não questionável por, duvido, 90% da população participou e sabe da importância do plano diretor para a cidade de Campinas, né? Importância porque nós estamos dando novamente vida à situação territorial. Só que faltaria a alma, o uso. A alma é o uso. Sem o uso, o que me adianta se eu posso ter, vou continuar irregular, vou continuar sendo uma pessoa precária perante a sociedade, ou me escondendo da atividade mercantil, que é aquela que paga pela sobrevivência dos pais e dos filhos, né? Então, presidente, para mim é uma satisfação enorme estar aqui hoje, francamente falando, né? Trazendo aí quase que um agradecimento eterno aos técnicos que assim colaboraram com o João Verde e o CMDU, que assim colaboraram, né? Com vereadores também, porque vocês estão nos ajudando a renascer uma cidade legal. Logicamente, a partir daí, aqueles que ainda insistem em estar anômalos a essa situação, é só por iniciativa própria. São aqueles que efetivamente não merecem, então, a consideração pública, porque praticamente todos, quase todos, terão direito à regularização urbana e à regularização fiscal mercantil. Então, é uma evolução muito grande. Campinas renasce de novo perto dos 245 anos, com certeza na parte de uso e ocupação. Muito obrigado. Eu agradeço, então, ao secretário. Eu já passo ao vereador Carmo Luiz para que possa fazer o seu questionamento. Senhor presidente, muito obrigado. Cumprimentar toda a mesa, todos os presentes, vereadores presentes, o público presente, e você que nos assiste através da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, presidente, parabéns pela sua audiência e pela forma como conduz essa importante comissão aqui nesta casa, que tem feito um grande trabalho sob a sua batuta. Muito obrigado, viu, presidente? Parabéns. Eu gostaria de fazer um cumprimento especial ao secretário Santoro, nosso carinho por você, desejar para você muita saúde, muita prosperidade, muita sabedoria e que você continue aí no sentido disso que você fala com tanto prazer, né? Na busca incansável da dignidade humana na nossa cidade, da equidade. Então, parabéns pelo trabalho. Nós acreditamos, temos o sonho, tanto quanto você, acho que está arraigado no coração de cada ser humano, né? De cada técnico, de cada morador, que busca realmente este equilíbrio e esta equidade. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, secretário. Algumas são perguntas que eu recebi de amigos, de engenheiros, e algumas delas, sabendo da importância do plano diretor na nossa cidade, da lei de uso e ocupação do solo, que, como você traduziu, traz realmente maior qualidade de vida, mas eu queria fazer uma pergunta seguinte: vai ser aproveitado aquelas taxas da RTs? Vai ter que trocar essas taxas de RTs que foram pagas, foram dadas entradas? Essa é uma pergunta de uma pessoa. Não sei se ficou claro. Os contribuintes, eles terão que recolher de novo essa taxa? Regularização? Isso, dá. Pode perguntar tudo, né? Quer que eu pergunte tudo? Eu pergunto tudo. Aí depois você responde para mim. Eu só vou passar as perguntas, secretário. Aí, se tiver que dar alguns detalhes, a gente busca saber. Tá bom? Tá. Eu queria saber do seguinte: dentro da importância do plano diretor, tendo em vista, eu sei que está um pouco fora, um pouquinho fora, mas é um pouquinho só, mas eu preciso, porque trata-se disso aqui também, com relação ao desmembramento dos lotes do Ouro Verde, que na época, eu lembro de uma audiência que nós tivemos aqui, você falou para mim de 2 anos, e aí nós não estamos conseguindo, esse eu queria saber. E com relação
algumas avenidas, eu vou falar bem rápido, só para saber também, porque entra dentro da lei do puxadinho, na regularização fundiária. E a minha preocupação é a seguinte, secretário, a Zona Mista 1, nós entendemos a importância dela, entendemos, e entendemos também que, apesar da sua importância dentro da área de fluxo de ônibus, se eu não me engano, ela dá um up, né, um upgrade. Mas a Avenida Arimana, por exemplo, a Coaciara, a Fernando Paulieri do Planalto, é uma avenida que eu não consegui montar farmácia lá na época, porque o zoneamento não me permitia. E hoje ela continua sendo Zona Mista 1. Suassuna, a Itamaraty, a Jacaúna. Essas avenidas são avenidas que hoje elas estão como Zona Mista 1, e aí a gente queria saber qual que é o método. Me perdoe eu ter colocado isso aqui, mas eu acho que é só você dar uma passada para nós, e a gente fica muito feliz com a sua presença, porque você é uma pessoa que sempre, nunca, jamais deixou de nos receber, nem você, nem a sua equipe, e sempre que o cidadão coloca uma pergunta que nós questionamos, você nos atende com muita presteza. Então é isso, senhor presidente, muito obrigado. Eu vou só pedir licença, eu vou ficar mais alguns minutinhos, eu tenho agora um médico às 11h30, me perdoem, tá bom? Mas eu vou ficar aqui até o máximo que eu puder, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado. Então, eu já peço a gentileza do secretário responder, e já justificando, então, daqui a pouco, a ausência do vereador Carmo Luiz. Todos os moradores que eventualmente tenham entrado ou deram entrada no passado com solicitação de regularização e não foram atendidos, por vários motivos, terão seu direito creditório reconhecido. Não pagarão duas vezes. Basta trazer a taxa paga e não tem. Com relação aos lotes do Ouro Verde, né, a proposta foi de 2 anos e estamos lá naquilo que for necessário para fazermos. Também, se for necessário, quer dizer, não cabe a esse secretário postergar prazos de governos posteriores. Mas eu não vejo problema nenhum, se isso for desejo da população, que deixemos algo no sentido de protocolizado, tem direito a ser analisado, algo que, né, o faz ter um valor maior em termos de prazo para regularização. Tá? Com relação a esses pontos comerciais de Zona Mista 1, vocês veem a importância do plano em consolidação novamente com a lei do puxadinho. Aparentemente não tem ligação. Tem ligação. Porque a Zona Mista 1, qualquer outras zonas, quando você chega no uso, ele depende da classificação da via. Então, se a via foi de porte, e ali se considera de porte, porque você já está vendo que tem vamos dizer, um comércio miscigenado, um comércio de porte tanto médio como grande. Por que não? Ela tem que continuar, quer dizer, ela está mostrando ao planejamento, ela está mostrando ao planejador que é isso que a população necessita, senão não estaria ali. Então, nós podemos induzir um território, como também podemos e devemos ser induzidos pelo território. Né? Logicamente, nós fomos induzidos em grande parte do território municipal já ocupado. Nós não pusemos simplesmente Zona Mista 1, Zona Mista 2, né, de atividade econômica por livre-arbítrio por parte da Fernanda, né, e da nossa diretora. Nós mostrar a vocação está dada. Portanto, a classificação de vias, né, ela vai ser retomada e vai ser a mais abrangente possível. O senhor pode sair daqui, cumprir o seu médico, e essa população desta região não será prejudicada com relação à classificação de via, né, salvo extemporâneo. Né? Quero um grande porte numa ruinha de bairro porque sou amigo de não sei quem. Isso não vai acontecer. Grandes avenidas são para ser utilizadas com elementos fortes na parte de comércio, né? Não indústria, vai para atividade. Né? Então, isso tem que tomar um cuidado. Dizer que vamos resolver 100%, não sei lhe dizer. Né? Mas, com certeza, 95%, 98% nós vamos resolver. Então, a classificação de vias é uma maneira diferenciada de reconhecermos aquilo que o nosso filtro mais fino não pegou. Mas agora vai ser pego, na classificação de vias. Então, vejam, nós não temos mais do que 462, se não falha memória, avenidas classificadas. Isso é 10% das nossas avenidas ou das nossas ruas, coisa que vale. Então, nós temos muita classificação de via para fazer ainda, no intuito regulamentar para atendimento ao ponto comercial. Tá bem? Eu quero registrar a presença aqui
do Jackson Toma, chefe de gabinete do vereador Antônio Flores, da Suzy Angai, assessora do vereador Jorge da Farmácia, Nicolucci Júnior, chefe de gabinete do vereador J. Silva, Paulo Lima, assessor do vereador Vinícius Gratti, Eduardo Santoro, representando este vereador. Eu quero já passar a palavra ao vereador Zé Carlos para fazer o seu questionamento. Bom dia a todos, bom dia, secretário Santoro, vereador presidente dessa Comissão de Legalidade, vereador Cirilo, Luiz Henrique Cirilo, o nome de quem eu agradeço a presença aqui de todos os vereadores. Nós tivemos aqui nessa casa, há tempos, uma lei do puxadinho que, sem dúvida nenhuma, nós atendemos o clamor da população de Campinas. Nós sabemos que Campinas tem hoje mais de 200 mil casas aí com problema diversos de regularização, de construção clandestina, entre outras coisas. Isso foi um problema que, durante muito tempo, a nossa cidade vem sofrendo com isso. E nós não podemos, de maneira nenhuma, como legislador e poder público que somos, eleito pelo povo, jamais fecharmos os olhos para essa questão. Nós sabemos que todos cidadão, que nem o vereador, o presidente dessa comissão disse, é uma questão de cidadania, ele ter a sua casa regularizada, para que ele possa passar para o seu nome e tirar a sua escritura, coisas que, pela irregularidade e a construção clandestina, muitas vezes, impedia isso. Então, nós fizemos aqui um projeto, há uns tempos atrás, que foi dado um adim, mas isso tramita na justiça ainda, mas nós não poderíamos esperar e aguardar. Todos nós sabemos que a justiça é lenta, né? Mas nós conversamos com o prefeito, conversamos com o Santoro, com os técnicos da Secretaria de Urbanismo, e eles estão hoje apresentando, já apresentaram aqui nessa casa e nessa audiência pública, o projeto que muitos moradores, viu, Santoro, esperam, porque muita gente nos cobrava. Como é que está a situação da lei do puxadinho? Santoro mesmo é testemunha disso, que a gente sempre estava conversando, mas que ele sempre pediu um tempo por conta do plano diretor. Nós temos na cidade de Campinas muitas moradias populares, que essa sim é que sofre muito mais do que aquele pessoal que fez a tua moradia. Eles adquiriram essas moradias da Coab, muitos dos filhos casaram, aumentaram, ampliaram, que fizeram no fundo e não tinha como regularizar. Então, eu hoje, Santoro, como presidente da Comissão de Política Urbana, só tenho que agradecer. Nós ajudamos em alguns aspectos, eu não tenho dúvida que o plano, esse processo, esse projeto vem e muito atender a maioria da população de Campinas. Eu também tenho que sair, porque tenho um médico. Eu até tinha avisado o vereador Cirilo que eu não poderia estar aqui na comissão, na audiência pública, porque eu tenho um médico 11 e já está na hora. E para ver se eu fiz uma recente cirurgia, e então tem que passar pelo médico. Mas eu quero agradecer aqui o vereador Cirilo, em nome da Comissão de Constituição e Legalidade, agradecer ao Santoro pela disponibilidade, pelo feito. Inclusive, a gente brigou muito para que ele pudesse voltar, porque ele é o pai do plano diretor, é o pai da lei de uso e ocupação de solo, juntamente com os técnicos da prefeitura, do DU, que muito trabalharam em prol disso, em cima desse projeto, e, de repente, chega uma pessoa que não conhece tudo aquilo que foi feito, então poderia estar embaralhando todo o processo. Então, Santoro, muito obrigado mais uma vez, agradeço a você, agradeço aos seus técnicos e ao prefeito municipal que atendeu o nosso pedido. Muito obrigado. Então, fica, registradas as considerações do vereador Zé Carlos, que é membro da Comissão de Constituição e Legalidade e presidente da Comissão de Política Urbana. Eu quero já passar a palavra ao vereador Carlão, do PT. Obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar aqui a mesa em nome do nosso presidente Cirilo, cumprimentar a todos os presentes. Eu queria trazer uma questão aqui, porque tenho acompanhado esses anos todos
muitos moradores tentando regularizar, deram entrada com processo, e alguns não foram atendidos em função daquilo que o vereador Zé Carlos colocou, mas a gente encontrou várias dificuldades. Eu não sei se é nesta lei que a gente pode resolver, ou na Lei 9 de 2003, que fala que traz o seguinte problema. Quando a pessoa dá entrada para fazer a regularização, a partir do momento que ela preenche toda a documentação, entrega o projeto para a prefeitura, imediatamente, dias depois ou meses depois, ela recebe uma cobrança retroativa de IPTU. E essa cobrança retroativa de IPTU impede, porque o custo se torna astronômico, as pessoas não têm a capacidade financeira depois de regularizar, porque vem uma cobrança de 5 anos, retroagindo de 5 anos para trás, e são valores que impedem depois que a pessoa consiga continuar regularizando. Eu penso que essa é uma questão importante para a gente se atentar, procurar uma saída para isso, porque isso eu tenho conhecimento de dezenas de pessoas que desistiram de regularizar, depois de já ter dado entrada, pagaram as taxas, e depois veio a cobrança de IPTU antes da regularização. Ela teve que paralisar o processo, porque o processo só ia continuar depois que ela realizasse o pagamento retroativo de IPTU. Então, eu penso que essa é uma questão que talvez a gente tenha que ver se é possível resolver dentro desta lei, ou se é em outras legislações que tem na prefeitura, porque isso é impeditivo para a grande maioria da população, que nós sabemos a quantidade de irregularidades, de imóveis irregulares que tem na cidade. Se essa cobrança for aplicada, está inviabilizado a aplicação dessa lei da forma que a gente deseja. Então, eu queria que depois o secretário pudesse decorrer sobre isso. Vereador, muito bem colocado essa situação trazida por Vossa Excelência. Entretanto, isso acontece mesmo, né? Não pode acontecer antes, porque enquanto ele não receber ele fizer pagamento e iniciar o processo, ele receber o CCO, no fundo, a regularização ainda não se findou, né? Não se consolidou. Então, por um lado, a lei o favorece, né? No sentido de que basta, nós tínhamos posto uma parcela paga, já se configuraria o direito ao CCO, mas modificamos aqui para o acordo, quer dizer, se ele confessa, né? Ele está assinando uma confissão de dívida com relação ao parcelamento da multa da irregularidade. Agora, o que precisa é uma conversa, então, com a Secretaria de Finanças, que a partir daí é que ela ocasiona, então, um aumento da área efetiva reconhecida pelo proprietário. E dentro dessa visão, Finanças vem e aplica aquilo que está federativamente constituído, que todos deveriam pagar pelo menos os últimos 5 anos, e aí acontece o que o vereador está colocando. Então, não que não seja matéria nossa, é uma consequência da nossa matéria, né? Em consolidar aqui a área efetivamente construída, ou como ele realmente está lá, ele gera uma obrigação, né, no entendimento da Secretaria de Finanças, retroativo, né? E há 5 anos, porque é o que a lei máxima pode fazer com que retroaja. Então, existe mesmo, né? É uma complementação do dolo, né? Para quem construiu a mais, usufruiu sem pagar, vai pagar no mínimo 5 anos retroativo. Não sei, estou falando com muita clareza para o vereador e para todos vocês aqui, da pertinência em conseguir a isenção nesse sentido. Eu acho que seria abertura de receita, abdicação de receita, e acho que é inconstitucional. Mas eu posso verificar o vereador e voltar a informar com a Secretaria de Finanças. Está bem? Só complementando, secretário, há uma lei, inclusive tem uma audiência essa semana, do Refis, que a Prefeitura apresentou, que vai isentar, pelo menos de multas, uma série de coisas. Talvez, dentro dessa lei, a gente possa buscar uma saída. Aí, com certeza. Buscar uma saída para isso, para não inviabilizar. Só citando um caso, que o custo da regularização de um imóvel, que, mesmo pagando o profissional, as taxas,
que ficaria em torno de R$ 2.500, a R$ 10.000 de dívida retroativa. Então, vai para 12.500. Aí a pessoa desiste e não vai regularizar. Não, você tem razão. Você acaba dando a oportunidade à regularização, entretanto, criando um problema financeiro para aquela família ali. É verdade, pode acontecer. Agora, acho que o ideal é uma conversa no nível do prefeito com o secretário de Finanças e a Câmara, no intuito de verificar a possibilidade ou de uma ponderação, ou de um parcelamento mais longo, ou do cancelamento de multas, ou até uma redução nesse prazo, né? Eu, na verdade, não é a minha área, vamos dizer assim, mas eu sei que abdicar de receita de IPTU provavelmente possa ser inconstitucional. Precisa verificar, tá bom? Mas eu posso levar esse problema. Eu agradeço, então, a participação do vereador Carlão do PT. Eu já peço para que seja leve o microfone ao vereador Luiz Carlos Rossini, líder do governo, para que possa fazer suas colocações. Obrigado. Cumprimentar o presidente dessa audiência pública, vereador Cirilo, vereador Carlão do PT, Zé Carlos, que já saiu, vereador Campos Filho, que acompanha também essa audiência, o secretário Santoro e as técnicas aí da secretaria. Sônia. E cumprimentar os cidadãos presentes aqui, João Verde também, presidente do CMDU. Não, rapidamente, a Campinas vem passando do governo passado para nesse processo de adequação legal, né, do seu modelo de desenvolvimento. O novo plano diretor, a nova lei de parcelamento, uso e ocupação dos solos, né, criou um marco legal para permitir você adequar o desenvolvimento de Campinas. E, obviamente, essa lei ela é importante para regularizar aquilo que já está consolidado e não era permitido regularizar. Eu queria, depois, que o secretário rapidamente fizesse uma distinção, porque essa lei foi batizada de puxadinho, né? Mas ela é mais do que isso, porque o puxadinho dá a ideia de o pessoal ter um imóvel com planta aprovada, aí constrói uma edícula, aumenta um quarto, cobre a garagem, né? Então, acrescenta alguma área construída à planta originalmente aprovada. Tem casos em que avança no recuo, né, ou eleva um piso. Então, são várias situações que essa lei pretende permitir a regularização. Mas essa distinção do irregular e clandestino seria legal só pontuar. E dizer também que a lei não vai permitir regularizar tudo que está feito irregular no município. Quer dizer, existem regras. Se o cara avançou em área pública, se está em área de risco, quer dizer, ela não é como é que eu liberou geral, né? É permitir regularizar aquilo que é passível de regularização, né? Dar condição para a administração fazer isso. Então, pontuar, só para deixar claro isso aí. A gente tem sido procurado, assim como os vereadores, né? E aí, na linha do que o vereador Carlão do PT falou, por exemplo, os conjuntos habitacionais todos, né, desde Vila Rica, Vila União, Padre Anchieta, enfim, que são projetos da Coab, os moradores não detêm a planta dos seus imóveis. E hoje, a maioria deles, ou grande parte deles, sofreu alguma alteração. E muitos colocou uma atividade comercial junto, um bar, um salão de beleza, uma quitanda, enfim. Primeiro, nessa regularização, que documento esses proprietários vão ter? Ele não tem a planta, ele vai ter que construir uma planta geral, ou é possível, de repente, resgatar aquilo que tinha no passado e complementar, para deixar claro. Uma outra coisa que, aproveitando o que o Carlão falou, Carlão, até onde eu tenho conhecimento, todo mundo que construiu e ampliou a construção, pelos levantamentos aerofotogramétricos feitos na cidade desde Magalhães Teixeira, eu acho que esse imóvel já está pagando pela área existente, independente dela estar regularizada ou não. O que vai implicar a possibilidade de mudar o IPTU é você mudar o tipo de uso. Ele está cadastrado como imóvel residencial, agora ele regulariza porque ele tem um comércio. Aí implica num outro padrão. Isso certamente vai acontecer. Mas acho que se for só pelo tamanho da área, ele já está pagando, porque me parece que a Finança já fez essa atualização.
Mas, de qualquer maneira, nós podemos avaliar de que maneira que essa adequação implique em menos ônus. Não dá para isentar, eu acho, mas como facilitar a vida desse cidadão. De qualquer jeito, merece uma preocupação da casa. E uma outra pergunta só, que também me questionaram. Certamente, na hora que aprovar essa lei, vai ter uma enxurrada de processos e procura. A Secretaria está estruturada para dar vazão a isso? Né? Ou seja, a gente vai estar colocando prazos, protocolou, assim, como é que está sendo aparelhada, estruturada a Secretaria para dar conta daquilo que se espera, que se fala que são 200 mil imóveis nessa condição, né? Como é que é o day after? Né? Como é que a gente vai se preparar para dar condição de atender a essa demanda? E cumprimentar o trabalho, né? Eu acho que os técnicos da Secretaria de Planejamento e Urbanismo têm feito um trabalho fantástico e atendido, inclusive, às solicitações da população através dos vereadores. Enfim, se tiver alguma sugestão de aprimoramento, a gente encaminha depois. Talvez tenha até que fazer mais uma audiência pública depois para analisar as emendas que virão, né? Mas essa lei é necessária, porque é uma demanda, um clamor antigo da sociedade, da cidade. Obrigado. Posso responder? Caro Rossini, muito obrigado pelos questionamentos. Acho que talvez seja bom retroagir um pouquinho na discussão da lei, então, e a gente deixar mais claro. O vereador Carlão também citou a 0903. Então, vamos fazer a distinção que a primeira consideração dessa legislação é a separação da 0903 dessa lei nova. 0903 é a obra, se refere a obras clandestinas. É aquela pessoa que construiu corretamente, né, e não avisou a prefeitura. Ele não tem procedimento interno para executar a obra, mas ele executou dentro da legislação. E a obra irregular, ele executou fora da legislação urbanística. E, normalmente, você tem as duas, né? Irregular e clandestino. Você tem a superposição, construir, não avisei a prefeitura e negociei errado. Aí ele tem duas multas, por isso que a legislação que prevê, né, elas são cumulativas, tanto nos índices quanto também nas duas irregularidades. Então, posso ter construído no recuo, clandestinamente. Eu vou pagar sobre a construção no recuo e vou pagar a parte referente à clandestinidade também. Tá? Então, isso é importante dizer, isso está claro aqui na lei, mas é importante voltar. Outro ponto é que não se aceita em qualquer lugar, né? Você disse muito bem, então vamos ratificar. Logicamente, você não vai poder construir em terreno público que você invadiu, né? Salvo se vier depois a regularização fundiária ou veio a regularização fundiária. Você não vai poder construir, ou não regularizaremos, vamos falar o contrário, do que poder construir, porque ela não é incentivo à construção, é como regularizar. Não posso regularizar habitações que estejam em declividade e beira de rios em áreas ambientais. Tem escapatória na área ambiental se outro órgão, que a Secretaria do Verde, tenha, então, encaminhado um projeto nesse sentido, né? Mas, caso contrário, não pode. Eu não posso regularizar um ponto comercial que, mesmo com a mudança do zoneamento com relação ao plano diretor novo, não é compatível com aquele uso. Alta incomodidade, por exemplo, ou média incomodidade numa zona residencial. Então, esse não poderá ser regularizado o uso. É o que eu disse para você, a ocupação é o corpo, o uso é a alma. O corpo eu consigo, depois a alma eu não vou conseguir te dar. E ele vai sentir-se traído por essa visão, mas não é. Tem que haver, senão amanhã eu distorço a cidade novamente, e não há lei de regularização que pare. Então, não façamos mais plano diretor, faremos só, então, lei de regularização, porque senão isso não acaba nunca, não é verdade? Como a cidade era arcaica no sentido de uso, hoje ela se ampliou bastante, é de se esperar que a anomalia, né, só vá acontecer pela irresponsabilidade, pela falta de conhecimento, e falta de conhecimento também não é abstenção legal. É preciso conhecer a lei. Se não conhece, vai ter que pagar por ela do mesmo jeito, infelizmente, é a realidade. Tá?
Com relação, acho que o Zé Carlos havia perguntado, aqui é prevista a isenção para todas as construções de baixa renda, artigo 14, se não falha a memória, é aqui, ó. Artigo 3º, haverá isenção de multa gerada pelas irregularidades beneficiadas pela presente lei complementar, enquadradas no nível 1, 2, 3, 5 e 6, estabelecido no artigo 11, de 50%. Então, as anomalias referentes ao nível 1, 2, 3, 5 e 6 já sofrem 50% de desconto para as seguintes edificações: aquelas enquadradas como empreendimentos habitacionais de interesse social, nos termos do artigo 60 da Lei 189, que é o Plano Diretor, e o artigo 119. Empreendimentos promovidos pela Coab, né? Campinas, Companhia de Habitação Popular. Então, o vereador pergunta, mas se ele não tem planta? É um processo, é parte de um processo de regularização fundiária ter planta, né? Então, vamos combinar, chamamos a Coab, verifica de onde advém aquele projeto, né? Nós não temos hoje regularizado aquele empreendimento que está em nome do nosso ex-prefeito Edivaldo Ortiz, né? Que é CDHU até hoje, né? Mas tem projeto, CDHU tem nos procurado, mas há anomalia, muita gente construiu, fez garagem, coisa que vale, nós estamos dando isenção plena, vamos regularizar mesmo com a cobertura das garagens. Não tem outro jeito, é preciso caminhar para isso, né? O pior é 20, 30 anos assim, pessoas que já morreram, não conseguiram deixar isso como herança, não conseguiram, né, patrimoniar isso de direito, inclusive, né, porque pagaram a vida toda, né? Tem outros que invadem, né, e depois querem adquirir. Então, tem de tudo. Então, cabe a regularização, essa legislação tem um fundamento social muito maior, né, até para você conter esse tipo de invasão também, vamos dizer assim, né, por parte de entidades não adequadas aí, em conjuntos residenciais. Empreendimentos promovidos pelo CDHU, Organização da Sociedade Civil, executores de políticas de assistência social, saúde, educação e cultura, conforme as previstas nas leis, na Lei Municipal 15.524, 2017, aquelas, então, que venham, né, que prestam um serviço social, acabou acontecendo, ou receberam um imóvel irregular, às vezes elas receberam um imóvel irregular, né? Alguém doou, ela se instituiu numa ONG, ela ajuda, ela está cadastrada com a prestadora de serviço social no município e não tem o imóvel dela regular. Também receberá 50% naquelas tipologias. E lembre que se o prefeito concedeu mais 50%, no meu entender é 50 dos 50. Certo? Já vamos deixar combinado. Vai haver a pergunta? Vai. É 50 dos 50. Certo? Se já tinha isenção, veio mais uma isenção por parte do prefeito, então será 25%. Certo? O que mais, vereador, que eu fiquei devendo como informação na sua resposta? Desculpe. Oi? A demanda de análise. Bom, eu vou tirar férias de novo, vou deixar com a Sônia e com a Fernanda, porque eu entendi por que dá a volta, entendeu? E agora os 200 mil? Brincando com vocês, logicamente, agradeço todo o apoio de vocês. Olha, nós vamos ter uma força-tarefa descomunal mesmo, acreditamos, né? Nós estamos avisados disso. Tenho recurso? Não tenho recurso. Tem mais gente? Não tem. Eu tenho algumas propostas que eu fiz em caráter não velado, né? Eu falei com o prefeito e comentei depois com alguns vereadores, porque não ter uma frente avançada em cada centro nosso que avançamos nos distritos, né? Então, no Agiliza, por que não treinar alguém e já ter, né? Então, ou agiliza a entrada ou agiliza até a resolução, tá certo? Outra coisa que nós podemos fazer é mudar um pouco o panorama. Você vem, se cadastra, já está o direito adquirido e aguarda a análise, né? E aguarda a análise. Se eu cobrá-lo disso só depois que ele for analisado, ele não terá prejuízo, mas eu já sei que ele não poderá ser, então, por exemplo, contido o seu alvará de uso se ele já veio aqui para regularizar e o próprio poder público não deu guarida, né? Eu vou ter que fazer uma expansão de tempo nessa aprovação, porque senão eu realmente não consigo. Se vier essa avalanche, pode acontecer? Pode. Agora, a vida está cara, né? Para todos nós está difícil, né? Pagar uma multa agora, pagar um IPTU complementar, ou fazer uma negociação. Então, infelizmente, se não houver, não acredito que seja pela qualidade da lei. Um diagnóstico pior ainda, é pelo desemprego e pela falta de recursos em regularizar-se. Para adotar essa medida, não precisa mexer nessa
Não, não. Não, eu faço um decreto interno regulamentando o seguinte, é como um direito de protocolo. Você vem aqui, se protocoliza e diz, olha, meu bar está irregular, eu quero regularizar perfeitamente. A partir de agora, aquilo lá. Né? Se ele já pôs documentos básicos, eu posso dar para ele um período sem alvará, né? Vamos dizer assim, sem alvará em tempos, porque nós é que não pudemos analisar. Lembra da lei do alvará, que já dá o uso, né? O período. Isso, nós já temos o alvará sem a ocupação adequada, né? Nós já temos isso. Então, não choca. Mas eu acho que é uma maneira de garantir a ele, né, uma eventual abordagem de fiscalização, lógico que não o salva na situação tributária. Isso o município não tem alcance, né? Um bar ou uma entidade que esteja irregular, com o fisco e coisa que valha, estou me regularizando. A nossa regularização não é de fisco. Nossa regularização não é difícil, que é da atividade, do exercício da atividade naquele imóvel. É da ocupação daquele imóvel, é IPTU daquele imóvel. Né? O resto que foge à alçada municipal, ela não dá conta e nem pode, não tem sentido nenhum, não é essa abrangência. O que mais, vereador? Eu não lembro se eu respondi tudo. Respondeu? Como é que é? Eu acho que aí não é tão complexo, vereador, porque a Coab deve ter. Não tem jeito de ter feito, salvo se perdeu o acervo, coisa que vale. Você tem na lei federal a obrigação nossa de unidade familiar, de pessoa que tem um único imóvel, a obrigação legal de dar uma planta para ele. Né? Se for o caso, nós daríamos uma planta para ele. Né? Não tem muito jeito. Não sei como faremos, mas antigamente existia o projeto pronto, que você entregava a planta e ele construía aquilo lá. Depois ele vai ampliando. Aí eu não tenho como dar para ele o complemento, na verdade, a família vai aumentando. Pois não. Acho que alguém quer perguntar. Eu agradeço, então, ao vereador Luiz Carlos Rossini. Eu já passo a sequência ao vereador Campos Filho. Alguma coisa, Fernando, que esqueci? Pode completar, viu, por favor. Doutor Cirilo, queria apenas dizer da minha satisfação em poder estar aqui e rever o grande amigo, nosso querido secretário Santoro. E, diante de tantas notícias difíceis, ruins, nós temos essa boa notícia, né, Santoro? A sua volta, a sua capacidade de gestão, a sua eloquência, o seu conhecimento. Eu vejo que a gente tem que deixar o legislativo legislar, o executivo executar e o judiciário julgar. Né? Isso é muito importante, quer dizer, cada um desenvolvendo isso. E o próprio parecer do CMDU, do João, mostra isso, essa perfeita sintonia de todos caminharmos juntos para essa medida que tem um belo alcance social. Perfeito. O Cirilo costuma sempre falar de justiça social, né? Eu creio que essa iniciativa está promovendo isso. Né? E eu achei que você foi muito feliz quando você falou, você sai na cidade e faça aí uma pesquisa, 90% das pessoas, né, favoráveis a essa iniciativa tão importante. Sem, é lógico, entrar naquela situação, e você sempre primou por isso na sua condução da secretaria, de beneficiar esse ou aquele, dar um jeitinho, depois faz, depois não sei o quê. E lá atrás nós vimos dificuldades que Campinas passou com aquela política, depois vê, depois faz, depois a gente... Então, estou aqui mais para dar os parabéns a você, viu, Santoro? Você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que a gente gosta muito, estima muito, pela sua capacidade, pelo seu modo de ser, de agir. Que Deus continue te abençoando bastante, viu? Parabéns pela sua iniciativa. Eu agradeço ao vereador Campos Filho, ex-presidente dessa casa, e sob o comando do presidente Campos Filho, ele realizou a maior reforma administrativa aqui do Poder Legislativo. Eu quero abrir, então, à população, àqueles que querem fazer uso da palavra. Como nós não franqueamos o tempo, eu também assim não farei com as pessoas que estão aqui presentes. Eu só peço para que se identifique falando o nome e possa fazer os questionamentos. Eu peço porque nós vamos escolher todas as perguntas ou colocações para que depois a mesa possa iniciar as respostas. Tudo bem? Então, fazemos isso. Na sequência, então, um a um, apresentando o nome e o questionamento ou a pergunta. Eu sou Jackson Thomas, sou chefe de gabinete do vereador Antônio Flores. Referente ao artigo 15, que ele fala que se o imóvel não possui estacionamentos, que ele, num raio de 500 metros, ele pode ter um convênio de estacionamento privado de veículos ou uma locação de um terreno para que ele possa adaptar para isso.
se no local tem alguns bairros que são extremamente adensados, já são todos construídos e são totalmente residenciais. Se a pessoa não consegue, ela vai ficar impedida ou vai existir alguma outra forma de entrar. Então, nós colocamos uma emenda quanto a isso. E se o imóvel possui, se ele não possui estacionamento, ele não está regularizado, ele já tem a destinação comercial quando aprovou a planta comercial, se não está para levar isso, não precisar fazer essa regularização, você fazendo a regularização não pode ser estendida para o alvará de funcionamento. Eu agradeço, então, ao senhor Jackson Toma. Próximo, por favor. Bom dia a todos, senhores vereadores, demais presentes. Meu nome é Lúcio Rodrigues, sou assessor do vereador Carlão e moro na área de habitação social, Monte Cristo. Aqui o artigo 3º fala das áreas possíveis de regularidade. E aqui diz o seguinte, inciso 1º, desde que não estejam construídos sobre logradouros, terrenos públicos, faixas destinadas a diretrizes viárias. Então, logo, a gente vê que todas as demais áreas estão dentro das condições possíveis de regularidade. A minha pergunta vai no sentido lá da questão da ocupação. Monte Cristo, Osiel, Gleba. Até então, eu acompanhei todas as reuniões que houve na Coab e eu sei quais são as diretrizes que a Coab deu com relação às discussões sobre a ocupação. Mas, quanto à questão da regularização de moradia, que se trata do imóvel, regularização do imóvel, essa discussão não foi feita e nós não recebemos essa orientação. Tanto que, na área lá da ocupação, nós temos móveis de todos os tipos. Uns que vai construído até o muro, outros que nem tem calçada, vamos dizer assim, está construído para cima, predinho. Ou seja, é uma preocupação muito grande que eu tenho com relação a essa oportunidade que está se dando para a regularização. Mas como que a gente pode contribuir nesse sentido? Até porque as associações de moradores não têm dado orientação aos moradores com relação à construção de imóvel. Eu agradeço ao senhor Lúcio Rodrigues. E a pedido do secretário, nós vamos, então, em razão da importância do tema que já foi abordado tanto pelo Jackson quanto pelo Lúcio, então nós iniciaremos, então, a pedido do secretário, as respostas aí. Então, eu já passo a palavra ao secretário. Eu peço para que, se o senhor puder aguardar um minuto. Tomás, o Flores já nos fez essa reclamação, e, no bom sentido, nós também identificamos isso com o advento do próprio plano diretor. Quando você estipula um certo número de garagens mínimas, né, com relação a lotes muito pequenos, você gera esse tipo de distorção. E depois ele não tem como resolver, porque alguns bairros realmente eu não vou encontrar lote a 500 metros, um terreno. Entretanto, o que nós estamos identificando, e aí uma recomendação que eu vou fazer aos técnicos, que a gente está discutindo internamente, é que em alguns bairros, aquele ponto comercial, uma pequena farmácia, ela não vive da grande distância. Ela é um comércio estritamente local. Uma pessoa que se atende ali é capaz de ter a antiga caderneta de compra, não é verdade? E aí talvez é uma farmácia que, se ele estiver preocupado com a presença de automóvel para ele ser abastecido, a empresa dele não vai para frente, né? Então, você verifica que ele está bem ali, ele é amigo do bairro, né? Será que nós devemos exigir que precise de tantos níveis, ou tantos números de garagem, ou nós podemos deliberar? A minha opinião é que se delibere novamente com a classificação de via. Você vê que ele está numa rua secundária, você vê que o atendimento dele é local, você vê que ele não precisa do automóvel, ele mesmo, se bobear, ele mora no fundo e a farmácia na frente, né? Ele é conhecido ali, então nós vamos estudar um jeito de amainar essa situação. Nos bairros com baixa densidade de necessidade para número de garagens, nós vamos flexibilizar, sim, né? Eu preciso verificar se eu posso fazer isso por decreto ou se nós precisamos de uma condição legislativa. Nós vamos falar aqui na zona mista 1. Santoro, na zona mista 1 a gente pode. Santoro, só complementar
que essa situação do raio de 500 metros ou convênio é para aquelas situações que são obrigatoriamente precisa da reserva de vagas. A gente já tem na própria Lei de Uso e Ocupação do Solo nova, 208 de 18, o artigo 128 já dispensa algumas situações de vaga para zona mista 1 e zona mista 2. Então, a gente já imaginou alguma situação dessas áreas mais periféricas, que atualmente possui essa característica mais residencial, nessa alteração de uso. Então, zona mista 1 e 2, que não consiga o convênio ou o lote vago, já está dispensado pelo artigo 128. Será flexibilizada, né? Bom, Rodrigues, eu pedi a interferência aqui com o presidente em função da importância do seu assunto aqui e ocupações. Essa legislação aqui cabe à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, em discussão com as demais, mas ela regra o espaço privado. Tá? Eu estou regrando, infelizmente, né, ou não, o lote de cada um de vocês, a sua casa, o seu ponto comercial. A gente não adentra o território que não pertença ao público, né? Então, a função dessa legislação, por conta da Secretaria de Planejamento, é o lote privado. Por isso, a invasão não, por isso o território verde não, por isso o território, né, de outras agremiações que não sejam de caráter particular, ela não regra. Agora, isso não significa que está fora da regularização fundiária. Inclusive, era a proposta da própria Secretaria de Negócios Jurídicos incluir aqui a regularização fundiária. Mas ela é muito particular, ela é muito mais complexa colocar aqui a regularização fundiária dentro de uma lei de regularização de uso e ocupação, em que eu trato, na verdade, cada unidade de um jeito, diferente de uma regularização fundiária, né? Como precisamos fazer no Campo Belo, como já fizemos no Ziel, como já se fez em Campituba, como vai fazer em inúmeras situações, mas de áreas significativas, como estamos estudando agora no São Fernando, né? São áreas significativas que foram invadidas, que precisam, ou aquele pessoal vai sair de lá, ou vai se construir unidades habitacionais ali próximo e colocá-lo, ou até o município vai abdicar de parte do território urbano para que ele se consolide. Então, isso não é tratado aqui, mas não significa que a regularização fundiária vai cair, muito pelo contrário. O prefeito Jonas Dionizete tem feito um esforço enorme na conceituação e colocação de títulos da terra, né? Quase 150 mil, se não falha a memória, dentro desse governo, né? Então, não é regularização fundiária. Deu para entender? Tá bom? Pois não. Então, eu agradeço. Vamos dar continuidade, então. Eu peço para que o senhor se identifique. Arquiteto Elton Nascuri, vice-presidente da Bicamp. Boa tarde, quase a todos, né? Os vereadores. Eu queria parabenizar o Santoro pelo retorno. Não existe pessoa melhor para cuidar do filho do que o próprio pai, né? Então, assim, é muito importante esse retorno dele. Com relação a essa lei, também para nós é bastante satisfatório, é uma ansiedade já há bastante tempo e ela veio de uma forma muito saudável. O que eu estou levantando aqui de questionamento são algumas questões que, pela prática, às vezes a gente enfrenta, depois da lei aprovada, algumas dificuldades. Eu queria colocar o artigo 3º, inciso 2º, que diz que essa lei só vale para uso tolerado ou uso permitido. Normalmente, quando você vai regularizar um prédio antigo, e coloca antigo aí até 50 anos ou mais, se eu pensar, por exemplo, no chapéu escuro, normalmente ele está fora do tolerado e fora do permitido, e a pessoa fica na mesma situação que estava antes, ou seja, a lei é feita e os prédios já há muitos anos existentes, há muitos anos implantados, não conseguem esse processo de regularização. Falo isso porque eu mesmo tenho alguns casos de 10, 20, até 50 anos, que não se enquadram nem no tolerado e nem no permitido. Então, assim, ou colocar um prazo de existência comprovado de 20 anos, 10 anos, para se fazer isso, permitindo que, mesmo não sendo tolerado e mesmo não sendo permitido, possa se regularizar, porque é fato consumado, vamos dizer assim. O artigo 5º, aí entra um pouco da nossa prática, como ele cita aqui 5 situações para você comprovar a existência da construção,
No operacional, aqui não fala nenhum, nem dois e nem todos. Mas, na prática, conforme a administração, vai vir pessoas que vai falar assim, olha, pelo menos 2 itens. É o artigo 5º, as exigências para comprovação da construção. E aí, eu colocaria o seguinte, ou se coloca em cada item ou se coloca exigência de cumprir pelo menos 2, exigência de cumprir pelo menos 1, porque, dependendo do processo de análise, e o Santoro sabe disso, hoje está ele lá, amanhã está outro, o cara fala, não, eu quero que cumpra os 5, o cara fica louco. Aí não consegue fazer nada. Eu quero que cumpra 2, aí é mais plausível. Então, assim, ou coloca-se uma exigência mínima, e aí atende-se apenas um deles, e aí coloca esse ou coloca a exigência total. Esse seria o segundo ponto. Outro artigo que também eu acho que é apenas detalhamento, mas o artigo 7º, quando ele fala que você apresenta um projeto de regularização, e aí que encaminha o setor de fiscalização para aplicação das penalidades, eu entendo que a pessoa que voluntariamente se candidata a regularizar seu imóvel, ele mereceria uma delação premiada, e não uma punição. Pela experiência, o que eu já vi, a pessoa ela acaba recebendo um monte de multas por construção clandestina, aliás, foi até falado aqui, o cara tentou regularizar, veio lá um orçamento de 10 mil, não é nem as multas da lei, são multas por um monte de irregularidades que ele não cumpriu. Então, se a própria lei já aplica as multas, eu acho que a fiscalização ela deveria se limitar à comprovação da veracidade das informações. Quer dizer, comprovou que a autodelação é verdadeira, aplica-se a lei e as multas da lei e regulariza o imóvel. E não uma fiscalização punitiva. Eu estou falando isso porque já tive experiências nesse caso, até antes dessa lei de puxadinho, na outra lei de puxadinho, é o réu confesso, e a gente tem aqui, acho que até os vereadores devem ter esse chavão, né? Que quando o cliente te pergunta, olha, eu estou com isso, o que eu devo fazer? Ah, vai na prefeitura e regulariza. Não, nem mexe com a prefeitura, porque se está quieto, não mexe. Agora, a hora que você provocou, você se ferrou. Então, assim, não ter esse conceito. Então, eu entendo que a fiscalização aqui deve ser para checar a veracidade das informações e não aplicar as penalidades. Ou seja, aplicar as penalidades desta lei e não de outras leis. Aí tudo bem, aí cabe. Mas como a gente sabe que às vezes uma vírgula da lei ela pode mudar com o tempo, esse artigo, no meu entender, ele pode ser uma faca de 2 gumes. Ele pode virar uma punição àquele que é o delator e não é uma delação punitiva e não uma delação premiada. Vamos dizer assim. Tá? E, por último, um assunto um pouco mais polêmico e talvez que gera uma controvérsia local, mas com uma preocupação. No artigo 14, onde isenta uma porção de situações de entidades de fundo social e tudo mais, eu entendo, e tenho alguns casos, das instituições religiosas, deveriam ser incluídos. E quando eu falo isso, eu falo que eu mesmo pego a choradeira de cônegos, sacerdotes e outros líderes religiosos, que, por causa de alguns que usurpam da boa-fé e são famosos, e eles não têm problema de nada clandestino, infelizmente, o poder público ele não faz leis para punir o infrator, ele faz leis para punir a sociedade. Então, os honestos acabam pagando o preço dos infratores. Então, eu sei que o assunto é polêmico, mas eu incluiria um artigo 5º, um inciso 5º no artigo 14, isentando as instituições religiosas dessa cláusula de multa também. Eu tenho vários casos e sei que a situação da maioria deles não é assim como se fala na sociedade ou que se propaga por causa de um ou outro que abusa desse poder. É só isso. Obrigado. Eu agradeço ao arquiteto Elton. Eu já peço na sequência, então, para que a próxima pessoa se identifique, e assim faremos até o final.
Boa tarde. Tereza, do Movimento Resgate Cambuí. Sobre a fala anterior, o fato consumado, ao invés de legalizar, na nossa opinião, tem que demolir. Ou então a gente nunca vai ter a lei cumprida. A gente está sempre passando a mão na cabeça das coisas irregulares. Vamos lembrar que a gente está com uma ação de inconstitucionalidade do plano diretor, que está na Justiça, e que, em saindo a inconstitucionalidade, isso vai mexer em alguns pontos, tanto do plano diretor, quanto da lei do uso e ocupação do solo. No ofício do vereador Bernadelli, desse que nós estamos discutindo hoje, para o prefeito, ele cita que a demolição das edificações não seria razoável, pois implicaria o desalojamento de famílias de baixa renda, entre outros pontos. Cita também que a regularização permitirá o controle efetivo do cadastro municipal e inserção dessas áreas no IPTU. A minha primeira pergunta é que existem muitos imóveis irregulares que já pagam IPTU. Então, eu queria saber como é que funciona isso. Pagamento de IPTU sobre um imóvel irregular. Outras questões. A Prefeitura, pelo menos no ano de 2012, montou uma comissão denominada Programa Minha Casa Minha Vida e outros empreendimentos, efetuou reuniões com muitas decisões, mas nunca encontramos nem as atas dessas reuniões publicadas, e nem no Diário Oficial, e nem a resolução que deu validade a essa comissão e seus membros. Essa comissão, entre outras coisas, possibilitou a construção de mais de 3.000 metros quadrados no prédio da GNO, que dá frente para Gustavo Ambrusti e Norte Sul, que, segundo os cálculos da população, eu não sei se esses cálculos estão certos, esses 3.000 metros daria alguma coisa como 15 milhões em 2012. Consta da ficha da reunião, dessa reunião, onde consta esse empreendimento e outros, no Ministério Público, que é o documento MP 528/2011, com 9 empreendimentos com aprovações irregulares, em razão do excesso de coeficiente de aproveitamento, o que, no capítulo 2 dessa lei agora, artigo 4º, item 4 e 5, constam beneficiamento por coeficiente de aproveitamento e altura da edificação, entre outros pontos. Então, a segunda pergunta é se esses imóveis, que já ganharam muito dinheiro com as irregularidades, são passíveis de regularização. Existe regra para empreendimentos pequenos e grandes? Aí é só uma complementação agora. Nesses grandes empreendimentos, qualquer multa cobrada será um valor irrisório, perto do valor que já foi recebido pelas construtoras. Um exemplo é o Hotel Vitória, na Norte Sul, que tem mais de 20% de área irregular, a mais. Outro exemplo disso é o prédio da Norte Sul, número 900 e pouco na rua, e número 1000 na licenciamento da SVDS, que eu não entendo por que tem 2 números, e que até setembro de 2017 não tinha licença de operação, que nós pedimos pela Lei de Acesso à Informação. E questionamos na SVDS, a resposta foi que não tinha licença porque não tinha sido solicitada. Legal, né? Então, a Secretaria do Verde não vê, o urbanismo não vê, e o cara está lá com um prédio monstruoso, sem licença. É o Trade Tower da Norte Sul. E ainda sobre o mesmo edifício, lá foi deflagrada, para quem não lembra, a Operação Rosa dos Ventos, da Polícia Federal, e que consta das declarações, não me lembro se da polícia ou do Ministério Público, o prédio avaliado em 200 milhões, com 20 mil metros quadrados, e era, em tese, para lavar dinheiro. Então, eu estou aqui com toda essa documentação que eu citei, e estou lembrando que onde passa um boi, passa uma boiada. Então, o que a gente teme é que essa lei puxe todas essas coisas enormes, irregulares, que dê um ok para tudo isso. Então, a gente quer saber até onde alcança essa lei, se pega os grandes empreendimentos, como esses 9, por exemplo, ou não. Obrigada. Eu agradeço a senhora Tereza. Bom dia a todos, o meu nome é Vanderlice, eu sou engenheira civil, tenho um escritório lá na região do Campo Grande.
Eu queria reforçar alguns itens aqui que já foi falado. A respeito, quando teve a lei de 2015, a respeito das taxas que foram pagas, mas não foram só as taxas. Eu tenho vários clientes também que foram pagas multas também. Senhor secretário, eu gostaria que fosse, quando a gente entrar novamente com esse processo, essas pessoas não pagassem a multa ou fosse descontado, reconsiderado esse valor pago, que a gente tem os boletos que foram pagos na época. Outra questão também é o aumento do efetivo lá da prefeitura, dos técnicos, porque hoje já é complicado quando a gente entra com um processo para aprovar, regularizar. A gente sabe que tem um número pequeno, e a questão que o senhor falou de colocar algum técnico treinado lá nos Agilisas, nas regiões do Campo Grande, Ouro Verde e os outros que a gente tem pela cidade, é muito importante, e que seja esse processo iniciado ali e terminado ali também. Não como era antes, que a gente tinha um atendente lá que fazia um serviço parcial e não fazia um serviço total, e a gente demorava mais eu dando entrada um processo no Agilisa do que eu ir lá no Paço Municipal, no centro da cidade. Tá? Aí, outra questão também, que está todo mundo ansioso, acho que não só eu, quando que a lei vai ser deferida, aprovada e que a gente consiga iniciar os nossos trabalhos. Obrigada. Eu agradeço a Vanderlice. Bom dia a todos. Bom dia à mesa, o vereador-presidente da Constileg, Luiz Cirilo, vereador Carlão, secretário. Meu nome é Gustavo Felipe, sou assessor do Marcelo Silva, e a nossa preocupação é com relação à vistoria a ser feita nesses procedimentos de regularização, em que a lei no seu artigo 11 do processo fiscalizatório, ela apenas menciona que o município poderá vistoriar a edificação após a apresentação dos documentos, e a gente questiona se não seria o caso de que o município deverá, através de funcionário mesmo da própria prefeitura, verificar se as informações apresentadas estão de acordo com aquilo que está no processo administrativo e não só deixar a cargo dos profissionais com a apresentação de RRT e ART. É isso. Muito obrigado, doutor Gustavo Felipe. Boa tarde a todos. Eu sou conhecido por Menezes, moro no Jardim São Fernando. E a colocação é o seguinte, secretário. Eu tenho um imóvel regularizado com habites, registrado em cartório, óbvio, né? Senão não teria o habites. E esse habites ele foi conseguido há aproximadamente 30 anos. E hoje, por questões de saúde na família, eu pretendia subdividir o lote para custear despesa de saúde da família. E antes de dar a entrada, o protocolo, eu estive no DO e conversei com uma técnica lá do departamento, e ela, analisando os documentos, ela me disse o seguinte: eu não vejo dificuldades para o senhor conseguir isso. Aqui existem algumas coisas que são coisas irrelevantes. O senhor não pode descaracterizar o imóvel no seu perímetro, na sua área construída, porque o senhor perde o habites. Mas só simplesmente subdividindo, mesmo que o senhor tenha feito alguma modificação interna, o senhor não vai perder o habites, e eu acho totalmente viável. Diante desse aconselhamento, eu dei entrada e quebrei a cara, porque perdi lá em torno de R$600, porque não foi aceito. Então, eu não consigo entender o seguinte: eu deixar o imóvel do jeito que ele está, ele continua regularizado e o habites válido. Se eu subdividir o lote, mesmo que a área mínima ela já existe subdividindo, eu vou perder o habites porque eu tenho que descaracterizar o sólido do imóvel. Eu acho isso uma irracionalidade, eu ter que descaracterizar o solo, porque se eu não mexer lá, o solo vai ficar do jeito que está e eu continuo com habites. Eu não consigo entender o porquê dessa exigência. Eu não subdivido, não mexo no solo, o solo continua impermeável e ninguém vai quebrar e o habites existe. Se eu subdividir, tenho que quebrar o piso. Não consegui entender isso aí. Obrigado.
Eu agradeço, então, ao senhor Menezes. Eu consulto se tem mais alguém interessado em fazer alguma pergunta ou questionamento. Agora é o momento. Boa tarde a todos. Eu sou um cidadão comum, não represento nenhuma entidade, mas eu sou impactado por essa situação, porque eu tenho um imóvel que tinha uma garagem com pergolado, eu comprei o seu casa nome? assim. Meu nome é André, desculpa. André. E eu fiz a cobertura dessa garagem, e por conta disso faz 3 anos que eu estou tentando tirar o habite e não consigo. E aí, assim, é uma situação estranha, constrangedora, porque eu sou caracterizado pela prefeitura como uma moradia irregular, eu recebo fiscalização e autuação, e eu tento regularizar, não posso porque até então essa lei não existia, e aí a solução é assim, você tem que desmanchar a sua garagem, você tem que desmanchar o seu telhado. Não é um imóvel de 200 milhões, é uma casa, só tem um único imóvel, mas eu vejo que agora as coisas estão andando, né, de fato a gente vê bom senso, e parece que as coisas estão indo por um caminho para que a gente tenha justiça e civilidade, então eu parabenizo por isso. Eu tenho só dois pontos. Um é um questionamento, na verdade não é um questionamento, mas é uma dúvida em relação à celeridade do processo, porque o meu processo está lá há 3 anos, indo e voltando, existe essa estatística que existem mais de 200 mil imóveis aí aguardando regularização, ou passíveis de regularização, e a minha dúvida é, quando essa lei de fato for aprovada, o que vai ser feito? Entendi que não existe orçamento para mais contingente, a mão de obra é limitada, mas eu acho que a gente pode pensar, né, hoje a gente está no século XXI, tem um monte de tecnologia aí, o que dá para se fazer para agilizar os processos, né, para que a gente não possa ter situações do século XIX, de carimbo, de vai e volta, da entrada, espera 60 dias, volta de novo, faltou uma vírgula, e assim a gente vai se arrastando. Então, acho que dá para se melhorar para poder ter agilidade. A minha preocupação eu tenho prazos, né, e eu posso dar entrada num processo e aí perder o prazo porque tem uma pilha imensa e a hora que a lei for sancionada pode ter uma avalanche de pedidos aí de regularização. Então, esse é um ponto de atenção. E o segundo em relação aos próximos passos, de forma prática. Ok, hoje é audiência pública. Quais são os próximos passos? Quando isso vai ser sancionado, publicado, porque agora a gente tem o mês de junho, julho é recesso, depois a gente já entra no 2º semestre. Então, eu queria saber, assim, de modos práticos, quais são os próximos passos para a gente ter isso de fato aprovado. Obrigado. Já vem para a legalidade? Não? Bom, eu já vou... Agradeço a participação do André. Não tem mais ninguém interessado da plateia aqui para fazer qualquer questionamento ou colocação. Eu já passo, então, ao secretário para que possa, então, iniciar as respostas aos questionamentos que já foram apresentados. Bem, começar pelo Elton. Eu acho que é um equívoco da sua interpretação, Elton. Imóveis antigos aqui, todos caem no tolerado. A atividade deles, praticamente, se comprovada que exercia antes da legislação existente, ele é tolerado, né? Você citou o caso do Cury, Chapéus Cury. Eu até estranhei uma reportagem, aproveitando que a Tereza está aqui, uma reportagem a respeito de Chapéus Cury, da impropriedade com relação à utilização da gleba. Não é realidade. Nós temos um projeto, não vou citar a empresa, aprovado, inclusive só permanecendo o muro do entorno, com deliberação por parte desse secretário, que poderia encostar o prédio, que não teria sentido algum, ou recuo atrás de um muro de 9, 10 metros de altura, que é o caso do Chapéus Cury, né? Então, estou extraindo a informação, tanto sua, quanto no caso aí do Correio Popular. Eu agradeço a Tereza que verifique isso, porque saiu uma ampla reportagem nesse sentido. Em absoluto, nós temos propostas ali, inclusive, de realização só com a permanência do muro e da chaminé, que esse secretário nem recomenda a chaminé. Estou sendo muito franco. Se o Condepag me perguntar, não recomendaria uma situação de risco da permanência de uma chaminé. Então, a vinda dos grandes projetos dentro do plano diretor, coisa que, mal entendida pelo Ministério Público, não é no intuito de livre fazer, porque ali cita-se todos os territórios, né,
fala ali Irmãos Penteado, fala ali Estação Guanabara, né? Fala-se ali numa série de coisas. Mas o centro de convivência eu entendo que está escriturado, mas eu não entendo que estão escriturados os outros, né? Então, Cury, nesse aspecto, eu acho que é um entendimento equivocado da sua parte. Todos os imóveis aqui eu tenho que dar um uso a ele, salvo aqueles que estejam em território inadequado. Tá? Então, você me procura, a gente vai discutir. Com relação eu não vejo problema, né? Nós aqui temos que levar a palavra tolerado também para o funcionário público com relação ao servidor público com relação à população. Né? Então, isso é um ensinamento difícil, mas nós precisamos pôr, sim, o funcionário público virado a favor da compreensão com relação à população. Então, vou verificar se esses termos ficaram fortes a ponto da população não conseguir atingir o seu objetivo, será revisto, sim, com posturas e com decretos complementares. Tá? Não, eu sei. Welton, nós vamos verificar, né? Agora, a excepcionalidade é difícil para um secretário, qualquer plano, tratar a excepcionalidade em 450 mil imóveis, né? Eu sempre digo isso, vamos atingir a todos? Eu não sei. Nós não estamos aqui para correr atrás de todo e qualquer problema, nós precisamos correr atrás daquilo que a cidade deixou que acontecesse, que é o desvirtuamento da utilização por represamento de um plano diretor muito mal feito em 2006. Essa é a grande realidade, certo? Agora, nós ampliamos a aceitação de uso e ocupação dentro do território e trouxemos uma lei nova do puxadinho. Vamos atender a todos? Vocês me assistiram dizer aqui. Não sei se vamos atender a todos, né? Imagina uma incomodidade adversa dentro do bairro. Isso nós não vamos ultrapassar, né? Está dito na lei aqui. Não posso ter uma atividade econômica em que o zonamento não permite. Vai continuar a ter. Foi mais ampliado, lógico. Antes eram 18 zonamentos, hoje são 6, na verdade, então ampliou-se. Regrediu-se, deu-se mais universo, mais expansão à visão mercantil de convivência com a residencial, né? Mas não estamos dizendo aqui que vai ter empresa de valores do horário de residência novamente, não é? Quando, na verdade, a advertência, quando isso aconteceu, foi porque permitiram no Z14 o residencial, coisa que é sempre da sua também contestação com relação a nós. Mas depois eu tenho o quê no Z14? Aí eu tenho uma empresa de valores, permito, daí constrói seu edifício residencial, amanhã tem um outro ataque à companhia de valores, aí a inadvertência veio por parte do secretário da Lei de Planejamento. Não, nós adentramos o território errado. A hora que nós tínhamos o Z14, que não permitia residência, nós permitimos lá para trás no plano que isso acontecesse, né? E tivemos o quê? Série de adversidades com relação à incomodidade. E é isso que esse plano traz de novo. A incomodidade baixa, alta e média. Quem sair de uma e passar para outra, no sentido de elevação, terá que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Você citou os edifícios comerciais, para que será utilizado? Para que será? Vai ser uma indústria altamente intensiva do lado de uma residência? Não, esse aí não vai passar, você concorda? Não, é uma indústria que vai virar uma universidade. Ótimo, entretanto, temos um peso muito grande do polo gerador de tráfego com relação a uma universidade ou um bairro, ou não temos? Vide Silmar, vide saída de Campinas com 4 universidades, quando eram o quê? 2 agências de automóvel, uma fábrica de óculos e outra um depósito. E viramos 4 universidades. Quem que aguenta a situação de polo gerador de tráfego agora? Faltou o quê? Planejamento, faltou o quê? Ter legislação para isso, faltou ter, vamos dizer assim, a classificação de uso estudada, não é? Ah, mas então o secretário é contra a parte educacional. Em absoluto, não tem nada a ver com a parte educacional. Sou filho de 2 professores, lecionaram quase 120 anos em Campinas aqui. Mas a atividade não pode, né, vir carreada por uma situação ou de amizade ou de beleza da atividade. Todas são belas, para quem exerce, todas são belas, não é? Mas todas causam algum tipo de impacto com relação ao seu entorno. Esse é o papel do planejamento. Esse é o papel do planejamento. Trazer isso, né, à luz da população para que isso esteja corretamente. Com relação a Norte e Sul, a crítica que permanece, é um assunto que não acaba nunca, não é uma realidade. Quando houve
questionamentos a respeito de prédios construídos na Norte-Sul, havia dupla interpretação. Ali era um zoneamento que permitia um índice 3 ou permitia um índice 4, a depender da situação do leito hídrico, coisa que o secretário acabou de pôr novamente na legislação, não adentre o leito hídrico com subsolo. O contexto não é engenharia. Engenharia faz dentro d'água. Lógico que faz. Exploramos o pré-sal a 7 quilômetros, 12 quilômetros de profundidade no mar. Não consegue fazer uma caixa de concreto dentro d'água? Lógico que consegue. Mas isso é saudável em termos de ambientais? Ou aquelas galerias da Norte-Sul já estão sobrecarregadas, porque para cada prédio que eu fiz, incluía ali um paralelepípedo de 5, 7, 10, 12 mil metros cúbicos, que hoje não permite, então, que o lençol freático, por uma intensidade forte de chuva, caminhe adequadamente, não é verdade? Estou interrompendo. Então, ele vai diminuir a velocidade, ele tem que aumentar a lâmina, porque para baixo ele não vai, para baixo ele é lençol freático de novo. Aí ele faz o quê? Ele vem por baixo da grama da Norte-Sul. E aí cai na cabeça dos engenheiros, o dimensionamento da galeria está precário. Não é o dimensionamento da galeria. Nós estamos impondo adversidades que não estavam no projeto original. Então, aí há o questionamento do Ministério Público, quando o secretário adentra, e eu faço esse parecer para ele, tá certo? E acontece uma discrepância de interpretações e abre-se uma DPDI para ver quem aprovou, quem não aprovou adequadamente. Tá? Foi assim que eu adentrei o poder público lá na Secretaria de Infraestrutura. Eu não estava nem no urbanismo ainda. Fiz a defesa, fomos ao Ministério Público, o Ministério Público também nos chamou e fez 3 tratativas. Desculpe, viu, presidente, mas é importante, porque a todo momento somos questionados de barbaridades aqui, fica complicado. Então, eu vou aproveitar o momento, já que a população está aí, se me permita, por favor. Então, o que acontece? No Ministério Público, foi colocado o seguinte: os imóveis que tivessem, porventura, sendo construídos irregularmente, se continuasse uma DPDI que faça uma investigação, o Ministério Público vai agir em cima disso. Não sei até se já chegou ao fim. Aqueles que não iniciaram a execução da fundação estão obrigados a mudar o seu projeto e trazer novamente à luz da Secretaria de Planejamento Urbanístico. E aqueles que estão a caminho têm 2 alternativas. Ou modifica o projeto, ou continue pagando multa, que é o caso do famigerado vizinho da doutora Tereza, que entende que ela tendo uma casa ali, o resto é tudo vizinho dela. Então, nós vamos ter que, né, pensar um pouco o que nós queremos do plano diretor da nossa cidade. A senhora conseguiu? Perfeitamente, que bom que a senhora paralisa a cidade. Acho muito bom. A senhora cita os hotéis? Cita o hotel na frente do supermercado Cambuí, é do vosso tio, não é? Especulação imobiliária? É especulação imobiliária. A senhora nasceu em berço esplêndido, coisa que a maioria aqui não tem. Tem terras e terras e terras aqui, explorando também em termos mercantis, não é verdade? Doutor Fábio Penteado, a quem... Nossa, que saudade do doutor Fábio Penteado. Uma pessoa clara, trabalhou em planejamento urbano, trabalhou no centro de convivência, fez prédio do tênis clube, doou o tênis clube. Puxa, mas para doar 7 alqueires para o tênis clube, haja terra, não é verdade? Haja terra. Agora, então, você veio aqui trazer coisas que não é da legislação, agora você escute. Então, veja bem, particularmente, irmão, com calma, não, você faz o que você quiser, não tem problema nenhum. Você veio trazer à luz aqui, numa reunião, que nós estamos falando de adequação, estamos falando de lei do puxadinho, a senhora veio falar aqui de plano diretor, veio contaminar novamente, veio de novo desafiar a situação do edifício da GNO, citou nome, inclusive, estou citando o nome também, cada um fala o que bem entender. Não, não quero saber. Agora a senhora vai me escutar. Agora a senhora vai me escutar. A senhora já gravou tudo, já levou ao Ministério Público e continue levando. Um minutinho só, dona Tereza, um minutinho só, eu lhe darei a palavra sim. Dona Tereza, por favor. Eu vou pedir para deixar o senhor secretário Carlos Santoro continuar o raciocínio.
não é o momento dessa discussão. Não se abriu aqui discussão de plano diretor com relação a isso. Não se veio aqui criticar se a construção está errada ou não está errada, se isso vai ser regularizado. Preços de prédio, 200 milhões. Isso eu garanto a vocês. Essas multas, então, foram encaminhadas ao Ministério Público. A GNO, primeiro, modificou o projeto. Depois, a GNO voltou atrás e pagou mais de R$1 milhão, assim foi estabelecido, fez a ciclovia e fez a travessia da Norte-Sul como apenamento pelo desenvolvimento do projeto. Então, o que não se aceita mais, essa leviandade devia dizer aqui, está errado, demole-se. Ah, está errado, mata-se, então. Então, vamos instituir pena de morte em Campinas a pedido da dona Tereza. Errou, morte. Errou, morte. Construiu mais. Mas espera um pouquinho. Há pena na lei criminal a ser cumprida? A pena na lei administrativa a ser cumprida? Isso não cabe a ela regrar, cabe ao município. Portanto, se há obra irregular, o apenamento pode ser multa também. Pode ser demolitória, mas não necessariamente todas. Então, esse radicalismo faz com que a cidade não cresça. Infelizmente, consegue guarida no Ministério Público. Infelizmente, né? Que estamos vendo também que precisamos tomar um certo cuidado para não acharem que são dono da verdade. Eu aqui jogo limpo, eu venho, enfrento, falo, escrevo, exerço e domino a matéria. Não há problema nenhum, mas eu não vou deixar que uma ou duas pessoas não deixem a nossa cidade evoluir, né? Seja a que custo for, porque também vou dar trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço ao secretário Carlos Augusto Santoro. Quero registrar a presença aqui do vereador Marcos Bernardelli, presidente dessa casa. Eu quero já, então, nós temos mais duas pessoas, a senhora Tereza também terá direito. Pois não? Desculpe. Senhor Menezes, pegue meu cartão, amanhã às 9 horas eu vejo o seu caso lá na minha sala, por favor. Eu peço para que entregue a ele. Por favor. Por favor, aquela... Oi. Está desligado o microfone dele. Acho que está ligado. Não está, agora está. Delice, quem tem alguma prerrogativa de ter entrado lá para trás com pedido de regularização, não foi atendido todos os recursos que ele trouxe ali, ou seja, DRT, coisa que eu valha, será reconhecido. Tá? Ou daquele assessor do vereador Marcelo Silva. Tá. A multa paga também será considerada com a favor dele. Acontece o seguinte, assessor, a função nossa, hoje pública, não cabe mais uma fiscalização tão diuturna, tão, vamos dizer, próxima assim, do fiscal. Nós não temos esse âmbito. Nós precisamos evoluir na legislação com relação ao autodomínio de cada coisa, né? Isso acontece no imposto de renda, por exemplo, né? Não sai a Receita Federal pondo um leão do lado de cada um. Ela põe uma lei forte e fiscaliza. Hoje, o nosso HABITS, na maioria dos casos, principalmente no ARE, aprovação responsável imediata, em que se faz um trabalho conjunto, mas de autogerido pelo empresário, autogerido pelo proprietário, pelo executor, ele o faz depois da comprovação por fotos. Entendeu? Nós precisamos confiar nesse procedimento, como confiamos no Google, como confiamos em outros instrumentos eletrônicos, né? Logicamente, se alguém inadvertidamente está nos enganando, né, ele será penado futuramente. Mas dizer que eu tenho condições da fiscalização plena em cada ocorrência de um pedido de regularização, isso não vai acontecer, infelizmente não. Aonde que nós somos mais críticos? Aquele que apresentou o WAVE. Então, virei uma agência de automóvel numa universidade e pedimos ali que fizesse, por exemplo, um edifício garagem. Será que fez? É um empreendimento de grande vulto em todos os aspectos, tanto executivo, quanto de uso, quanto de incomodidade no entorno. Mas se é uma casa, como aquele senhor,
aquele senhor que tem um puxadinho na frente. O André. O André. Qual o problema de regularizar se nós estamos dizendo que pode ir ali atrás? Né? Vou precisar mandar um fiscal para acreditar no André, que teve a paciência de nos esperar até agora, vai trazer foto e vai demonstrar que é isso que ele precisa para deixar a casa dele em ordem. Não tem sentido algum. É preciso confiar, senão também não temos condição, não confio no ART. Ué, mas daí como é que eu vou fazer? Eu não confio em quem é o responsável técnico pelo negócio. Aí põe o quê? Um outro? Ou faço uma auditoria? Depois eu confio na auditoria? Não, agora eu não confio na auditoria. Isso não tem fim. A necessidade tem fim. Se existe, pela profissão, a responsabilidade técnica, é nela que se finda a credibilidade da informação com relação aos aspectos técnicos. Tá bem? Bom, eu agradeço por hora ao secretário. Quero lembrar a todos que nós estamos realizando pela Comissão de Constituição e Legalidade a 12ª audiência pública, que foi devidamente publicada no Diário Oficial do Município de Campinas no dia 10 de junho, para que nós possamos continuar aí a discussão do PLC 26/2019, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e irregulares na forma que especifica e dá outras providências. Nós temos mais 2 pessoas, então eu passo já então o microfone aí de à parte, falando, por favor, o nome e fazendo o questionamento. Eduardo. Secretário, no mês anterior, o presidente Jair Bolsonaro instituiu a medida provisória 881 e, recentemente, na semana passada, mais especificamente, um decreto regulamentando a medida provisória que trata exatamente do assunto que o senhor acabou de mencionar, que é essa interferência do Estado, né? Estão dando essa liberdade para o cidadão se manifestar e abrir o seu imóvel, ter o seu estabelecimento comercial de baixa incomodidade, inclusive dentro da forma da lei, categorizando essas em 3 níveis, né, que ele coloca no decreto dele. Como que a Prefeitura, provavelmente, já deve estar estudando essa matéria para estar colocando em prática isso no município de Campinas? Eu agradeço. Na sequência, então, eu já peço para que a próxima pessoa se apresente. Obrigada. Tereza, do Resgate Cambuí. Em primeiro lugar, vamos com calma e com a verdade, tá? A justiça ela está aí para atender a todos, de um lado ou do outro, e daí a gente vê quem tinha razão ou não. Quanto eu acho que ele citou meu tio, e eu tenho que defender, porque o que ele falou não é verdade. O tio Fábio não é dono de nenhum daqueles prédios, sei lá eu aonde que ele falou. E se for, você fala com a família dele, eu não tenho nada a ver com isso, tá certo? E aí, e também que eu estou cursando direito, eu jamais falaria em pena de morte. Então, eu não sei de onde você tira isso, eu queria que você parasse de falar essas coisas sobre a meu respeito. Quiser conversar, depois a gente pega e conversa, não tem problema. E estamos aqui numa audiência que é para trocar ideia. Então, as ideias nem sempre são para um mesmo lado. E, em último lugar, a minha pergunta não foi respondida. Eu solicito saber qual é o alcance da lei para as grandes, se essa lei alcança as grandes irregularidades dos grandes empreendimentos. Eu notei que isso aí não foi respondido. Pelo menos, se foi, eu não entendi. Queria bem simples, sim ou não. Obrigada. Muito obrigado ao Eduardo e à Tereza. Então, eu já passo ao secretário. Bem, acho que como a maioria dos ouvintes me entendeu, o que eu falei foi bem do Dr. Fábio Penteado, e não mal do Dr. Fábio Penteado. O Dr. Fábio Penteado é o projetista do Tênis Clube, a quem eu tive o prazer de conduzir por 30 anos, está certo? Então, não é, mas não tem problema nenhum. Ué, você não citou GNO? Então você ainda não está aprendendo nada nessa faculdade de advocacia. Você falou que não citou nome, você acabou de citar. Bom, mas vamos em frente, vou perder mais tempo com a senhora. Eu só queria deixar claro que seu plano não anda, não é por incompetência por parte do poder público, não é por falta de participação popular, não é por falta de vontade de querer fazer uma cidade diferente. É pelo oportunismo de alguns que se usufruem de uma situação pela qual algumas entidades dão bola. Não é verdade? Então, isso não prejudica esse secretário, em absoluto. Prejudica o trabalho que está entregue à administração pública, chamado Secretaria de Planejamento e Urbanismo, desnecessariamente, levianamente, na minha opinião. Certo? Tá? E está gravado, não tem problema nenhum. Também temos advogados, não tem problema nenhum. Então, com relação a atingir ou não
Atinge, sim, desde que ele não tenha feito um termo de ajustamento de conduta. Entendeu? É um procedimento diferente, protegido pela lei federal. O poder público pode se entender com agravantes ou com inadimplementos de empresas ou de negócios. E é o que foi feito aí, por isso que ele não vem para a lei de regularização. Mas ele é sempre uma alternativa jurídica, pode ser desses índices que eu disse a vocês. Se ultrapassar, vai aonde? Ao jurídico. O que eu disse que se faz no jurídico? Ou uma ação demolitória, ou um termo de ajustamento de conduta, que é isso que foi feito com esses prédios da Norte-Sul, que eu não sei como está se entendendo. Foi feito com a Rossi, foi feito com a Janió, os demais eu não sei, porque eu não acompanho essa tratativa e está entregue ao jurídico. Tá certo? Agora, essa preocupação é permanente, né? Vocês me desculpem aqui o desabafo, porque faz 4 anos que nós estamos aqui tentando lidar com a cidade e vem sempre a mesma formataçãozinha, né? Puxa vida, vamos evoluir, faça a faculdade, mas abra a mente também, não adianta só fazer faculdade, né? Abra a mente, pelo amor de Deus. A pessoa, né, realmente traga alguma coisa criativa, venha participar, se exponha, né? Ficar jogando laranja de trás do muro, isso é muito feio. Gente da cidade, gente que tem primazia, que viveu muito bem aqui, que tem patrimônio, sim, significativo, tem MAB também, teve fábricas, né? Talvez precisa verificar a situação trabalhista, está tudo ok. Então, precisamos de responsabilidade não só em acusar, responsabilidade em fazê-lo também. Com relação ao Eduardo, nós estamos analisando isso, a recomendação inicial é que nós ainda não vamos modificar. Ele é uma alternativa ao poder público municipal. Tanto a lei federal com relação à incomodidade, quanto também o regulamento novo que está saindo em um município adotar outras práticas administrativas, ela é por medida provisória. Então, a recomendação que eu estou fazendo ao jurídico, eu não sou advogado, mas eu estou fazendo a recomendação, que a gente aguarde o término da medida provisória, porque senão eu vou administrar a cidade em 120 dias de 2 maneiras distintas. Aguarde a evolução da medida provisória. Se ela virar lei, nós temos que nos adequar. Se ela não virar lei, o município continua com a sua própria. Tá bem? Obrigado. Eu agradeço ao secretário Santoro. Eu quero só completar, então, a resposta ao André. André, esse projeto já está dentro dessa casa há mais de 30 dias, né? Nós realizamos hoje uma exigência da própria lei orgânica, que é fazer audiência pública pela Comissão de Constituição e Legalidade. Eu já designei o vereador Zé Carlos, que é membro da comissão, para apresentar o parecer. Ele deve fazê-lo nesses próximos 15 dias. Então, a expectativa nossa é que quem faz a pauta da sessão é o presidente da casa. Mas minha expectativa é que nós possamos já estar aptos à primeira votação já para a primeira semana do mês de agosto. Haja vista que agora, no mês de julho, é o recesso de sessões, né? Nós não temos sessões, o expediente continua aberto da Câmara, mas não temos as sessões. Então, eu acredito que na primeira semana de agosto nós já tenhamos condições de votar a primeira votação. Esse projeto compõe de 2 votações, na sequência vai para as comissões de mérito. Então, a expectativa da Casa é que até o final do mês de agosto esse projeto já volte ao prefeito municipal para que ele possa, por ser de autoria do prefeito, sancioná-lo, então. Eu quero agradecer a presença também do Irineu Vicente, que ele é assessor da Secretaria Institucional, presente desde o início dos trabalhos. Então, agradecer aqui os questionamentos feitos pelo Jackson, pelo Lúcio Rodrigues, pelo arquiteto Elton, pela Tereza, pelo Vanderlise, pelo Dr. Gustavo Felipe, pelo Menezes e pelo André. Preciso destacar aqui mais uma vez, aqui, agradecendo a Fernanda Vilaça, que é assessora especial do secretário de Planejamento e Urbanismo, a Sônia Barrenha, diretora de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, ao nosso secretário, Carlos Augusto Santoro, que sempre, quando é convidado, aí, é solicitado, comparece, ao nosso líder de governo, aí, o vereador Luiz Carlos Rossini, e ao vereador Carlão do PT, membro da Comissão de Constituição e Legalidade. Agradeço a presença de todos. Agora são 12h40 e eu declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos.
Muito bem, encerrada a audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade. Ao meu lado, o presidente da Constileg, o vereador Luiz Henrique Cirilo. Vereador, essa audiência que contou com a participação do público, mais uma vez, tratando de um tema tão importante para a cidade. Exatamente, é um tema que envolve mais de 400 imóveis, 400 mil imóveis, para regularizar imóveis clandestinos e irregulares. Então a audiência pública serve para isso, para permitir com que a população possa ter um conhecimento mais aprofundado do projeto, para que possa, querendo vir à Câmara, discutir com a mesa no sentido de apresentar seus questionamentos, as suas divergências, e eu acho que acaba atingindo o objetivo. E o secretário municipal de Planejamento e Urbanismo também respondeu aos questionamentos do público. Isso também faz parte da audiência pública, né? Esse projeto precisava dessa audiência para seguir a tramitação aqui. É uma exigência, inclusive, da própria lei orgânica que se faça, quando existem projetos como esse, tentar fazer com que haja discussão. O objetivo da audiência pública é exatamente esse: apresentar o projeto, permitir com que as pessoas, os vereadores presentes, possam fazer seus questionamentos e, a partir daí, iniciar um processo de discussão dentro da casa. Nós vamos passar esse projeto pela Comissão de Legalidade, passar pelas comissões de mérito, só aí, depois de 2 votações, ir ao prefeito para que ele possa sancionar e virar lei no município de Campinas. Tá certo, muito obrigado, bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Assim, o projeto, então, segue a tramitação aqui na Câmara Municipal para depois ser levado à votação no plenário e aí sim a sanção conforme o presidente da Constileg, o vereador Luiz Henrique Cirilo, explicou. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que logo mais, daqui a pouquinho, o jornal Câmara Notícia traz todas as notícias de Campinas e região. Obrigado pela sua audiência e uma boa tarde. TV Câmara, Campinas.